E pronto. E agora eu vou já gravando. Então, o que iremos fazer é... Eu vou trazer para cá a figura que nós vamos utilizar. Vou... Deixa eu só pegar ela aqui. Pronto. Esse é o nosso modelo de wireframe. Nós fizemos isso e agora vamos fazer só essa barra aqui embaixo. Para isso, malta, a gente pode fazer uma coisa simples, que é pegar aqui esse frame que a gente tem, que é o menu, duplicar, Ctrl D, e arrastar aqui para baixo. Veja que já ficou aqui embaixo. Mas por que ele ficou lá embaixo? Né? Porque aqui no nosso wireframe a gente tem ainda um espaçamento de itens que é indicando que eles estão separados verticalmente 10 pixels. A gente vai colocar 0 e veja que automaticamente a nossa barra vai ficar na largura e altura ideal. O que a gente vai fazer? Vou modificar aqui, vou renomear, em vez de ser menu, essa aqui, em vez de ser menu, rename, eu vou colocar footer. Vamos tirar aqui os itens que não queremos. Então, isso aqui sai. Perdão, eu vou deixar só um deles. Esse sai, esse sai, esse sai. E aqui a gente vai aumentar horizontalmente o nosso retângulo. E aqui já temos o wireframe 1, que é a base do nosso website, ou do nosso modelo, né? Do nosso mockup. Perdão, wireframe, isso ainda não é mockup. Segunda parte vai ser nós fazermos nosso portfólio, que é essa aqui. Eu vou continuar a gravação, porque senão vai ficar muito pequena também. E nós vamos simplesmente duplicar esse wireframe e depois adicionar os itens que a gente tem aqui. Carrego aqui, botão direito do rato, duplicate. Eu sempre me confundo porque não aparece facilmente aqui. Mas se eu fizer Ctrl D, ele já duplica para mim, certo? Então aqui eu vou mudar o nome desse wireframe 1 para homepage, rename, vai ser home, simplesmente home. E o segundo eu vou colocar o nome dele de portfólio. Rename, tá aqui, é aqui, rename, portfólio. Não sei se portfólio tem. É isso, portfólio. Pronto. Agora vamos fazer as modificações. Ou seja, o portfólio ele não tem isso, não tem isso e não tem isso. Então, basicamente, a gente só está pegando o wireframe, o tamanho, o modelo, que é com a altura e largura, que é de 1440 por 1024. Então, vamos agora fazer aqui esses componentezinhos que a gente tem aqui, ó. Todos eles. Então, primeiro o nosso portfólio. Então, para isso, eu vou copiar esse quadradinho aqui, ó, do menu. Esse ali central, o grupo 4. Vou copiar e vou colar ele aqui. Ctrl V, ele vem para cá. Certo? Então, vou modificar uma coisa. Vejam lá que esse nosso wireframe, ele tem tudo centralizado e separado verticalmente. Então, logo eu vou fazer assim, ó. Esse layout, ele é organizado em layout vertical, ou seja, em pilha vertical, só que tudo centralizado, alinhado ao centro, como está aqui. À medida que nós formos colocando itens, esses vão subindo. Vou só aumentar isso aqui. E vejam que ele aumenta para os lados. Vou duplicar esse texto aqui. Ctrl D. Vou arrastar ele para cá. Eu posso pedir para centralizar para já, mas depois a gente vai ter que modificar o tamanho dele. O que eu vou fazer é agrupar ele e esse aqui. Esse. Fazer um grupo disso com isso. Certo? Vou agrupar já agora. Group Selection. E vou dizer isso aqui é Our Portfolio.
Vou arrastar isso aqui para centralizar. E ele já está dentro do grupo. Ok. Próximo passo é colocar uma linha abaixo disso aqui. Então, eu vou pegar essa aqui, ó, que a gente já fez, vou fazer Ctrl D e arrastar ela para cá. Vou fazer Ctrl Z, perdão. Vou carregar nela. Ctrl C, carregar aqui e Ctrl V, é melhor. Ok. Ela não... Ela deveria ter entrado aqui no wireframe, portfólio. Entrou e não está alinhando. Deixa eu ver uma coisa. Ah, é porque esse portfólio aqui, ó, ficou como ignore auto layout, ou seja, com gravitação, gravitando. Se eu tirar isso aqui, agora sim, o portfólio está aqui e a linha, acho que ficou embaixo dele, está aqui um bocadinho abaixo. Então a line acabou ficando aqui. Deixa eu só agora colocar uma separação entre eles nesse portfólio. Eu vou colocar 18 aqui. Vejam que agora a linha já aparece ali. Se eu aumentar isso, a linha agora vai ficar um pouquinho mais distante. Voltar lá para visualizar, ela vai horizontalmente quase até o final. Então, eu vou pegar aqui, carrego no ponto e faço isso. Próximo passo agora, criarmos esses objetos aqui, que isso é basicamente quase um carrossel, mas não, são cards, né, que indicam que existem vários objetos semelhantes. Então, vamos fazer isso aqui fora. Vou fazer aqui usando a ferramenta retângulo. Vou fazer isso aqui mais ou menos nesse formato. Vou fazer ali perto para a gente ter uma ideia de como é que vai ficar. Pronto. Vou colocar aqui 300 por 200. Não, acho que é melhor uns 250. Perdão. Uns 350, deixa eu ver, 400. 400, tá bom assim, 400 por 200, tá bom. Agora, vou tirar o background dele, certo? Vou fazer isso e vou adicionar um stroke. Lembram-se que da outra vez a gente veio aqui em stroke e fez uma modificação para brush e colocamos esse tipo aqui, que foi o... Não foi o melodrama, foi o... Cadê? Foi o blockbuster. Vamos aumentar aqui, mais ou menos isso. Podemos aumentar um bocadinho mais, uns 12 pixels. Tá bom. Agora, vamos fazer duas linhas, uma nesse canto, outra nesse canto. Venho aqui na ferramenta Line. Tá aqui. Vou fazer a mesma coisa para o design da linha. Vou modificar para um brush blockbuster de 13, de 12, que eu coloquei 12 aqui. 12. Está muito pouco. Aqui. Ctrl D e arrasto para aqui para baixo. E agora, vou usar o design, a ferramenta de design está aqui, o brush, e vou fazer aquilo que a gente fez da outra vez. Vou fazer um desenho que ocupe, basicamente, o meu... Isso aqui... Passando um pouquinho, não tem mal. Assim... Isso não é... Isso é um bocado aleatório, tá? Então não tem... Deixa eu fazer isso aqui, assim... Assim... Aqui... Acabei que eu puxei outro aqui, outro brush. Convém que seja um só, ou seja, você mantenha o rato carregado enquanto desenha. E pode fazer quantas voltas quiserem. Para ficar, não precisa ficar totalmente uniforme, mas assim já tá bom.
Vou carregar aqui e aqui, porque ficaram dois para mim. Vou agrupar e vou ajustar eles para serem da cor desse background aqui. Então, eu vou vir aqui, venho nessa ferramenta de pepita, Sample Color, e carrego aqui, ó. E ele vai pegar aquela mesma cor de lá. Essa ferramentinha aqui. Posso fechar. E agora, se eu carregar com o botão direito do rato e disser vá para trás, send to back, eu tenho uma coisa muito parecida com isso aqui. Faltou só uns detalhezinhos aqui no canto, mas isso é pouco importante. Se quiserem adicionar, não vão ter problema com isso. Pronto. O que eu vou fazer agora, malta? Eu vou mostrar para vocês uma opção que nós temos em Figma, que é criar... eu vou voltar agora para o ferramenta de design. Eu estava em Draw, e vou voltar para design. Eu disse que eu estava que ia para design, na verdade foi o contrário, a gente saiu de design para Draw. E aqui a gente consegue fazer com que um item ele se converta em um componente. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, ó. A gente consegue fazer com que esse item vire um componente. E qual é a diferença dele ser o que ele é? Simplesmente um objeto. Se eu vier aqui e agrupar, botão direito do rato e agrupar, ele é um objeto totalmente editável. Se eu quiser controlar as edições, e vocês vão perceber, de um objeto, para permitir que, quando eu altero a matriz, todos os filhos recebam a mesma alteração, eu crio o componente. Isso ajuda no desenvolvimento de páginas, ou de protótipos de página. Por exemplo, botão direito do rato, e vou aqui em Create Component. Tá aqui, ó. Create Component. Ele agora, vejam que ele ficou roxo, né, na cor roxa, e vejam que mudou o formato, e virou o grupo 11. Eu vou renomear aqui ele, rename. Engraçado porque o rename nunca aparece aqui. Sempre, agora, se eu vier aqui, aparece rename. Isso aqui vai ser... Vou colocar como frame, tá? Frame não, vou colocar como card. Card, pronto. Ok. Se eu quiser modificar, eu vou duplicar ele. Ctrl D. Tá duplicado. E veja que eu tenho um card, que é o componente principal, e tem outro card, ó, que mudou o desenho. Ele não é igual ao principal. Ele é derivado do principal. Logo, se o principal modifica, o derivado também modifica. Então, eu vou fazer só uma modificação aqui no principal. Vou carregar duas vezes nele e vou tirar essa linha. Veja o que acontece no outro. Também sai a linha. Vou carregar Ctrl Z. Ctrl Z. Para voltar, a linha voltou para lá. Então, se eu quiser, se eu tenho elementos repetidos, que eu posso alterar, de repente, no meu layout, no meu portfólio, no meu desenho, convém que eu crie componentes. Porque quanto menos trabalho eu tiver em modificações, melhor, né? Então, imaginem, por exemplo, que o menu vai estar em todos os frames, todos os wireframes. Aqui não está, mas digamos que tivesse. Aí eu tenho uma modificação para fazer do menu, e esse menu não é um componente. E essa alteração vai ter que ser feita em todos os lugares em que eu tiver o menu. Então, o componente é uma alternativa muito boa para isso, porque se eu crio o menu como componente e esse menu vai estar em 30 páginas, uma vez que eu altero o componente principal, os componentes derivados também vão receber aquela alteração. Então, isso é a utilização de componentes. Vou pegar o componente. Outra coisa, geralmente a gente não utiliza o componente, tá, na página como um objeto da página. Ele fica aqui do lado, certo? Não aqui do lado necessariamente, a gente pode colocar ele como asset, mas ele não vai para a página, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai usar o filho, que é esse card aqui, esse permanece aqui. Então, vamos colocar esse aqui embaixo. Só que a gente viu que eles estão organizados lateralmente e verticalmente, né? Da esquerda para a direita, depois como se fosse um Z. Então, a gente vai ter que criar aqui um novo wireframe para que esse item fique dentro dele. Então, vamos vir aqui em Frame. Vou criar esse frame. Vou colocar esse frame aqui dentro. Mais ou menos assim. Deixa eu ver como é que tá lá. Assim tá bom. E vou dizer que esse frame ele vai ser organizado
Deixa eu ver se vai ser assim. Aqui diz como grid beta, mas eu vou colocar aqui horizontalmente, assim. Certo. Layout horizontal. Vamos colocar aqui. Ctrl D, Ctrl D. Pronto. Só que ele não vai para baixo. Se eu colocar mais um Ctrl D, perdão. Se eu colocar dentro desse elemento aqui, mais um Ctrl D, ele vai para o lado. Então, para que agora eu poderia fazer um grid inteiro disso aqui. Mas se eu já tenho um grid de 3 e duplico ele, esse frame aqui, ó, vou colocar cards. Vou renomear e vai ser cards. Certo? Se eu duplico ele, Ctrl D, vejam lá, eu vou ter o mesmo resultado que eu tenho aqui. Qual porém? Só os espaçamentos aqui que estão um bocado diferentes. Então, se eu quiser fazer alguma coisa, eu vou, por exemplo, aqui agora, eu vou usar a questão do tamanho. Por exemplo, eu vou mudar isso aqui para 360. Vou utilizar como eu estava dizendo, vou utilizar as propriedades do card, que é um componente, para modificar ele lá. Já modificou também aqui o tamanho. Vou só aumentar, se eu posso aumentar aqui esses espaçamentos, por exemplo. E aqui também. Vou colocar aqui 65. Aqui eu vou colocar 65. Eu já tenho aqui a segunda página. Podemos adicionar esse mais aqui, se quisermos. Vamos deixar aqui, esse mais aqui não tem muito sentido, não. Vou parar aqui a gravação e vou submeter o vídeo para que vocês possam fazer.